Fala meus amigos e amigas detalhistas apaixonados por carros, tudo bem com vocês? Vocês se preocupam com o preço de combustível? Vocês sabiam que existem várias dicas que podem fazer você economizar mais de 20% com o seu veículo, além de combustível, com outros itens? Então vamos lá! Se você quer aprender essas dicas, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, habilite o sininho para você sempre receber as notificações de vídeos novos. E se você gostar desse vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos para ajudar no canal. É isso aí, então vamos lá! Primeira dica: abasteça em um local que ofereça combustível de qualidade. Como eu sei qual é o combustível de qualidade? Principalmente na hora que você abastecer, você vai sair andando com o carro e você vai verificar se ele está diferente do habitual, né? Se ele começou a engasgar, dar aquelas estouradas de escapamento. Não sei se já aconteceu isso com vocês, já comigo aconteceu algumas vezes e nunca mais passei nem perto desses postos de gasolina. Então, o carro começou a engasgar, começou a falhar na hora de você acelerar e nos piores casos começou a dar uns estouros no escapamento. Com certeza é 99% de chance de você ter passado num posto de gasolina com gasolina adulterada. E o que pode ser gasolina adulterada? Pode ser uma gasolina misturada com água, com alguma outra coisa, ou até mesmo para quem usa gasolina, uma gasolina com muito mais concentração de álcool do que o habitual, além de água, com certeza. Então, tome muito cuidado, porque isso pode estragar um monte de coisas no seu carro. Você pode até ter problemas com sua bomba de combustível, e dependendo do modelo do seu carro, isso não vai sair nada barato para você consertar. Segunda dica: mantenha a revisão do carro sempre em dia. Então, tá chegando a época da revisão, já se programe, já tente não usar o carro naquela semana, já deixe ele numa concessionária ou numa mecânica de confiança para fazer as manutenções, para trocar a vela, né? O filtro de ar se tiver algum problema, enfim. Faça as manutenções preventivas e, se tiver algum problema, as manutenções corretivas. Principalmente se você fizer as preventivas, você muito provavelmente não vai ter os problemas que você teria, né? Então, todas essas coisas te ajudam. Filtro de ar muito poluído, com certeza vai aumentar no consumo de combustível. Então, tome muito cuidado com isso. Terceira dica: cuidado com a calibragem dos pneus. Então, se o seu carro sempre andar com pneu murcho, pode ter certeza que o arrasto da roda ele vai ser maior e, consequentemente, você vai exigir mais potência, mais força do motor. Tudo bem que vai ser pouca coisa, mas essa pouca coisa, muito tempo, vai fazer com que você gaste mais combustível. Eu não sei se vocês aqui já tiveram um carro que não tem direção hidráulica e é na mão, é perceptível quando você tenta fazer uma manobra com o carro com pneu murcho. O arrasto é maior, então você sofre muito mais para fazer a manobra. Carros com direção hidráulica, direção elétrica, elétrica, você já não tem tantos problemas quanto esse. Mas pode ter certeza, a calibragem dos pneus vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Quarta dica: alinhamento e balanceamento de pneus. Sempre que você nota que o seu carro está puxando para um lado, um barulho um pouquinho excessivo, pode dar uma olhadinha que pode ter algum problema aí de alinhamento, pode ter um probleminha de balanceamento, e isso faz com que o seu carro tenha um arrasto diferenciado, e isso também faz com que você gaste mais combustível. E em alguns casos, é claro que é muito difícil disso acontecer, muita gente vende isso à torta e à direita e não é tão necessário, fazer a cambagem do veículo, né, das rodas. O que é a cambagem? É o ângulo das rodas. Então, às vezes, você vê que está comendo de um lado e não está comendo do outro. Às vezes, o rodízio resolve, mas às vezes você entortou alguma coisa e faz com que a cambagem fique errada. E isso é importante sempre estar olhando, tá, gente? O carro não é só comprar e usar. Você tem que ficar de olho. E se você não tem conhecimentos, assista vídeos na internet, tente descobrir dicas para isso. E se você não tem tempo, enfim, não se interessa muito pelo assunto, leve para alguém de confiança para a pessoa olhar. Quinta e sexta dica eu vou falar de uma vez só agora, que são a janela dos carros abertos em movimento e o ar-condicionado. Quando é que você deve usar um ou quando é que você deve usar o outro?
Existe até um teste no Acelerados, que é um canal bem bacana, passa no SBT, mas também tem no YouTube. Se inscrevam lá também, que o pessoal é muito bacana. Em que o Mococa, o menino do interior, faz um teste de um carro a 50 km por hora durante 5 km. E eles perceberam que com o ar-condicionado ligado, ele gastou mais do que com o carro com as janelas abertas e o ar-condicionado desligado, né? O ar-condicionado estava desligado. Então, se você tiver numa quilometragem baixa, 50, 40, 60 km por hora, deixe as janelas abertas e não use o ar-condicionado. É claro que se tiver muito calor não vai ter muito jeito, você vai ter que gastar um pouquinho mais. Agora, se você estiver numa velocidade excessiva, que já é a sexta dica, você não pode deixar as janelas abertas, porque você vai ter a aerodinâmica do carro comprometida e com isso você vai acabar gastando mais combustível, mais do que com ar-condicionado, acredite. Então, velocidades mais altas, ar-condicionado ligado, vidros fechados. Velocidades mais baixas, se possível, ar-condicionado desligado, janelas abertas, tá bom? Sétima dica, dirija de forma prudente. O que é dirigir de forma prudente? É não ficar acelerando o tempo todo, mais do que você precisa. Então, eu vejo isso direto no trânsito, muitas vezes, e tenho certeza absoluta que vocês também veem. Você tá lá, o trânsito tá andando na sua frente, e as pessoas te empurrando, acelerando, só que se ela te passar, ela não vai passar do carro da frente porque não tem para onde ela costurar. Então, essas aceleradas bruscas fazem com que você gaste mais combustível. Você acelera, freia. Você vai gastar mais combustível, você vai gastar mais freio. Se o carro for com embreagem, você vai gastar mais embreagem, enfim. Tudo no seu carro vai dar problemas. Então, a forma com que você dirige vai fazer com que você... É uma dica muito importante. Vai fazer com que você economize muitos componentes do seu carro, muitos componentes, não só a gasolina, não só a embreagem, enfim, o motor do seu carro, o amortecedor, porque se for uma rua muito esburacada e você estiver acelerando muito, vai dar muito problema, enfim. Tome muito cuidado com a maneira que você acelera. Outra coisa que é interessante, e essa aqui, quem é mais jovem aí sabe do que eu estou falando, até as pessoas um pouco mais velhas também. Você está lá no farol, parado com o seu carro, ele é o primeiro da fila e tem um carro do lado. E aí tem uma motinha aqui, uma CGzinha, e você, ó, sai acelerando junto com a CG para ver quem sai na frente, ou o carro do lado sai acelerando junto para aquele mini rachinha, os dois acelerando para ver quem sai na frente. Isso aí, meu amigo, você já gastou um combustível desnecessário. É gostoso, né, dar uma aceleradinha no carro, claro que sem excessos, né, sem passar dos limites de quilometragem das vias, mas quando você faz essas aceleradas bruscas, você também acaba gastando mais combustível do que o necessário. E outra coisa também, parou, isso aí já é uma dica extra. Pisou na embreagem enquanto o carro está parado, você está consumindo a embreagem ali desnecessariamente. Parou no farol, está esperando alguma coisa, o trânsito parou, desengata o carro, tira o pé da embreagem, engata aqui o freio de mão e espera um pouquinho. No carro automático não tem muito o que você fazer, fica pisando no freio, pode deixar o carro engatado na marcha D, sem problema nenhum, e aí você vai embora assim que o farol abrir, tá bom? Outro dia eu faço um vídeo separado para vocês sobre carro automático, que as pessoas têm um pouco de dúvida sobre como dirigir, se desengata o D, se deixa no neutro, como é que para em subida, enfim, esse é um vídeo para um outro momento. Oitava dica, saia de casa uns minutos antes. Isso já é uma coisa que leva em conta com a outra que eu falei anteriormente, a sétima. Porque se você tiver saído de casa em cima da hora, o que vai acontecer? Você vai dirigir acima da velocidade, vai acelerar mais do que precisa, vai frear mais do que precisa e vai acabar gastando mais combustível e, mais uma vez, componentes do seu carro, e isso vai ser muito desnecessário. No final de um ano, de 2 anos, você vai sentir as consequências. Então as pessoas atrasadas aí nesse caso, elas vão acabar levando prejuízo não só do combustível. Que é? Opa, uma luz começou a piscar aqui. Nona dica, peso desnecessário. O que seria peso desnecessário? Seria você fez uma compra de um monte de coisas, deixou no porta-malas do carro lá 200 quilos, ou comprou 3 sacos de cimento, deixou no porta-malas e fica uma semana andando com aquilo. É como se você estivesse carregando 2 pessoas a mais no carro o tempo todo. O carro vai exigir mais de potência para sair, né, da inércia. Para frear ele vai exigir mais do freio, então você vai acabar gastando mais freio, vai gastar mais combustível, vai gastar mais um monte de componentes do carro, e isso aí no final das contas
vai para o seu bolso, né, no final de cada revisão. E 10º, velocidade. A velocidade é uma coisa muito importante e todo mundo que gosta de acelerar um pouquinho mais o carro, até mais quem já dirigiu em algum autódromo, algum lugar fechado, sabe do que eu estou falando. O carro, quando ele passa de um limite de velocidade de 120, 130, ele aumenta muito o consumo de combustível, absurdamente. Então, vamos supor que seu carro faça 10 km com litro. Se você estiver dirigindo num autódromo a 150, 160, 200 por hora, ele vai cair para 5, 4, 3 km por litro, dependendo do tipo de carro que você tiver. Então, isso vai fazer com que o seu bolso sinta um pouquinho do peso, né? Numa velocidade constante numa via, quando você estiver numa rodovia, por exemplo, se você sempre mantiver 100 km por hora, um distanciamento legal do carro da frente, você vai ver que no final da viagem você vai economizar muito combustível. É claro que velocidades mais baixas, 80, 90 km por hora, o consumo é menor, porque o arrasto, a aerodinâmica do carro, ela vai exigir menos do carro, né? Menos da potência do carro, mas você vai demorar mais para chegar. Então, em limites de vias um pouco maiores, que são 100, 110, 120 km por hora, que aqui no Brasil, vocês vão ver que o consumo ele vai ser um pouquinho maior, mas com certeza menor do que aqui internamente na cidade, e você vai sentir isso no seu bolso. Agora, aqueles que gostam de acelerar, fica acelerando muito, e freia, e costura o carro para lá, para cá, eles vão sentir isso aí no bolso também. Agora, levando em consideração que você levou a sério essas dicas, quanto você acha que você vai conseguir economizar em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano, em alguns anos com combustível? Vamos lá, algumas contas? Se o seu carro percorre 35 km por dia, vamos imaginar aí, ida e volta ao trabalho, você percorra 35 km por dia. O seu carro ele consuma 7 km por litro com álcool. Eu vou fazer uma conta básica aqui, claro que tem gente que tem um consumo diferente, mas você pode fazer essa conta aí na sua casa. Então, vamos lá, 35 km por litro, 35 km percorridos, 7 km por litro, o editor vai colocando aqui na tela, 7 km por litro, e aí você tem um preço de combustível de uma média de 2,20 aí por litro de combustível. Qual é o seu gasto por dia? Gasto por dia de R$11. Então, desses R$11, se você economizar aí, eu falei que você pode economizar até mais de 20%. Tem gente que economiza mais, 25%, 30% de economia de combustível. Mas vamos levar aí em consideração uns 15% só, tá? 15% de economia. Desses R$11 que você gastou, você vai economizar, sabe quanto? R$1,65 por dia. Desse R$1,65 por dia, uma semana, 5 dias, R$8,25. Em um mês, R$33. Em um ano, R$396. Em 5 anos, R$1.980. Em 10 anos, R$3.960. E em 20 anos, R$7.920. Isso eu tô falando só de combustível. E eu não tô falando combustível mais caro aí, quem gasta combustível de alta octanagem, eu não tô levando em consideração o preço do combustível aumentando. Enfim, você imagina, com que você faria aí com R$396 a mais no final de um ano? É claro que só do combustível, imagina, pastilha de freio, outras revisões aí que você tem que fazer no carro. O que você faria? Então, meu amigo, dirija com um pouco mais de cautela, siga essas dicas aí, seja feliz, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, compartilhe ele, que ele ajuda demais no canal, ajuda demais. Eu fico muito feliz. Compartilha, comenta. Se você não gostou de alguma coisa, também fala, que eu vou tentar melhorar nos próximos vídeos, tá bom? E não se esqueça, vá lá no meu Instagram, que eu posto coisas diariamente lá sobre carros, dicas legais. Me siga no Instagram, no Facebook. E se você precisar também de alguma coisa, entre em contato comigo que a gente bate um papo. Estou sempre à disposição. Tá bom, meus amigos? Valeu, obrigado. Tchau.